Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Glória a Deus. Também estamos muito felizes de estar aqui para juntos adorarmos a Deus. Estávamos em falta, né? Planejamos ter vindo aqui no Templo Novo. E já faz alguns dias. Mas Deus preparou hoje para nós estarmos aqui. E Deus abençoe cada um dos irmãos. Uma alegria rever muitos amigos aqui nessa casa. Especialmente o pastor Tiago, a pastora Gabriela. Amigos, né? Que a gente ama de graça. Estou com a minha esposa aqui, serva de Deus, pastora Gabriela, juntamente com a nossa filha Liz, que hoje estará louvando a Deus. Queridos, estava orando a Deus pedindo uma direção para essa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos Hebreus. Você que trouxe a sua Bíblia? Está lá os Hebreus, capítulo de número 10. Quem me ouve, diga amém. Hebreus, capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não imagem exata das coisas, pelo menos os sacrifícios continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que ele se achegue. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mantenhamos firmes a profissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Até aqui. Amém? Amém? Queridos, Epístola aos Hebreus é considerada o quinto evangelho, tendo em vista que o evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, escreveu Marcos, Lucas e João, trata do ministério do Senhor Jesus, tudo aquilo que ele fez em 3 anos e meio. Já a Epístola aos Hebreus dá continuidade àquilo que Jesus continuou fazendo. Sobre o autor da epístola, algumas especulações, porém sem nenhuma base bíblica. Alguns pais da igreja pontuam que pode ter sido o apóstolo Paulo, outros Apolo e até mesmo Barnabé. Mas o fato é que o destinatário dessa epístola foi exatamente para um povo de Deus que teria uma origem hebraica, exatamente judeus convertidos ao cristianismo. E devido à oposição, devido à perseguição, eles
observavam que o judaísmo tinha uma espécie de aliança com o Império Romano que deixava eles uma certa flexibilidade. Já os cristãos estavam sendo espancados, morrendo pela causa do Evangelho. Então, esses irmãos judeus convertidos ao cristianismo começaram a olhar novamente para o rito sagrado judaico, sobre da onde eles veio, e até mesmo voltar às velhas práticas da primeira aliança. Então o autor ele vem de forma clara, deixando claro que as ações e todo o rito sagrado da antiga aliança era apenas sombra da realidade que ia se manifestar. E aí nós vemos que ele inicia no capítulo 1 dizendo que, havendo Deus na antiga aliança falado aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias através do seu Filho, a saber, Jesus. Ou seja, havendo Deus na antiga aliança falado através de visão, de revelação, de boca de profeta, até boca de jumenta Deus usou. Depois de um período intertestamentário, Deus fala como nunca antes. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o fato é que, quando Deus forma o primeiro homem, pegando um gancho aqui na palavra do pastor, que só vou compartilhar aquilo que Deus já vem falando desde o início do culto. O homem tinha um relacionamento direto com Deus. Porém, depois da transição do primeiro homem, a condição de inocência e obediência, para a condição de culpa e de desobediência, junto com essa transição do pecado, acarretou consequências drásticas para toda a humanidade. E a partir da queda de Adão, todo ser humano já nasce longe de Deus, morto espiritualmente. E nós vemos que a partir dali, alguns homens teve relacionamento com Deus, como o próprio Noé, Abrão, que Deus vai chamar, mas de forma muito clara, a primeira vez que Deus vai falar novamente que quer habitar no meio do povo, se relacionar diretamente com o povo, é quando Deus, ele pôs arrancar o seu povo da terra do Egito com braço forte, e o povo em caminho à terra da promessa. Um dado momento, Deus olha para Moisés e diz: vocês vão me fazer um santuário, para que eu habite no meio de vós. Então Deus abre o céu, mostra para Moisés. Moisés vai ver o original desse santuário, vai vir com ele na mentalidade, e Deus separa dois homens, enche do espírito de sabedoria para a concretização desse tabernáculo. E pós o povo trazer ofertas que Deus assim determina, ao coração se mover, oferta de cobre, oferta de prata, da madeira chamada cássia, de pedras e etc., para fazer esse santuário. E basicamente o tabernáculo, ele tem as suas composições, onde tem um pátio, e ali chega-se o átrio, e no átrio Deus mandou levantar um altar de holocausto, aonde, tendo alguém algum pecado, ou ter pecado no meio do arraial, deveria trazer um sacrifício, um animal sem nenhum defeito, e ali falaria o seu pecado para o sacerdote. Após confessar o seu pecado, o sacerdote analisaria esse animal, o animal era sacrificado no altar, porque é um ato de substituição, porque alguém que se chegaria à presença de Deus deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, para essa pessoa não morrer,
na antiga aliança, deveria trazer esse animal, que foi uma orientação do próprio Deus no livro de Levítico. E pós confessar e esse animal morrer, a pessoa então era meio que absorvida da sua culpa. E aquele altar de holocausto tinha uma sincronia que Deus estabeleceu. Por quê? Porque o sacerdote era responsável de toda manhã tirar as cinzas que se queimavam. Alguns pontuam 4 sacerdotes, alguns mais coerentes era 7. Tiravam a cinza, deveria ir até fora do arraial, onde já teria um outro grupo de sacerdotes fazendo buraco para lançar aquela cinza. Na contrapartida já vinha outro grupo de sacerdote, com toda a reverência, trazendo madeiras, lenhas, para jogar naquele altar, que era o altar de holocausto. E para que isso? Porque o fogo era necessário estar queimando 24 horas por dia. Ainda no átrio, pouco mais para dentro, existia uma bacia chamada pia de purificação, feita de cobre, onde Deus orientou que o sacerdote, antes de adentrar no lugar santo, deveria lavar as suas mãos e os seus pés. E posterior, adentrando ao lugar santo, lado direito estaria o pão, ou a mesa com os pães da proposição, 12 pães esfileirados, representando cada tribo de Israel, 2 fileiras. Do lado esquerdo, o candelabro, o candeeiro, com as suas 7 hastes, onde era o único lugar de iluminação dentro do lugar santo. E se chegando mais ao fundo, estava o altar de incenso, onde também era queimado o incenso pela manhã e pela tarde. E o próximo compartimento era o lugar santo, o santo do santo, onde estava a arca da aliança, e forrada por dentro e por fora com ouro, onde levava o pote de maná, a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Por cima o propiciatório, onde Deus pairava uma vez no ano, como o sumo sacerdote, com as roupas específicas, detalhadas, sem nenhum defeito, adentraria ao Santíssimo Lugar para fazer intercessão por toda a nação de Israel. Só que todo esse rito sagrado, o tabernáculo, os sacrifícios, ele não tinha um fim em si mesmo. Ele não era eficaz. Ele tinha um propósito maior. Qual propósito? Pontuar Jesus, o Cristo. Subentende-se que aqui era o tabernáculo. Já o seu composto, pedindo licença para os irmãos para virar as costas. O tabernáculo começava daqui, pastor Tiago. Ele viria até aqui, representava o madeiro do meio. Lado direito, onde estava a mesa com os pães da proposição, e lado esquerdo, onde estava o candelabro, representava a madeira horizontal da cruz. E o Santíssimo Lugar é onde estava a cabeça do Cordeiro de Deus, do Cristo Jesus. Então já a composição do tabernáculo pontuava já a cruz. Só que os detalhes específicos não tem como falar. Primeiro, porque eu sou limitado. Segundo, é que o poço é fundo e o balde é raso. Mas o altar do holocausto, de forma direta, traz um apontamento para o Calvário. Por quê? Porque quando alguém tinha um pecado, viria e confessaria o seu pecado, e o animal morria, já estava pontuando para um sacrifício maior que iria acontecer. E a graça de Deus é entender que se na antiga aliança o sacrifício dos animais só cobriu o pecado, na nova aliança o sacrifício de Jesus arranca e tira o pecado. Por quê?
Porque ele é o Cordeiro de Deus. Só que o Cordeiro, ele já tinha se manifestado antes da fundação do mundo. E ele vai dando algumas aparições dentro da história. Quando Deus chama Abraão, diz: Abraão, eu quero o seu filho Isaque como sacrifício. Isaque já tinha uma idade, era mais do que adolescente. Já sabia sacrificar. Pega a madeira, pega o fogo, vem com a jumenta. Só que você vai observar, que eu sei que aqui a igreja é bíblica, que no caminho ele lembra: pai, a madeira está aqui, o fogo está aqui, mas aonde está o principal desse sacrifício? Aí Abraão olha: Deus proverá para si, meu filho. Só que o que me chama a atenção é que quando chega lá em Moriá, que Isaque vai ser sacrificado, a Bíblia diz que vai se manifestar, mas o que se manifesta é um carneiro, e não um cordeiro. E a pergunta é: aonde está o cordeiro? E se você observar, a voz vai ecoando. Vem Isaque, aonde está o cordeiro? Vem Jacó, aonde está o cordeiro? Vem José, aonde está o cordeiro? Vem Moisés, aonde está o cordeiro? Vem Josué, aonde está o cordeiro? Vem os profetas maiores, aonde está o cordeiro? Vem os profetas menores, aonde está o cordeiro? 400 anos sem ouvir a voz de Deus, mas a voz ecoava: aonde está o cordeiro? Aí João Batista está na margem do Rio Jordão. Meu Deus, alguém já está pegando. Raça de víboras. Quando de repente ele vê na fila, meu Deus, a voz bate: aonde está o cordeiro? João olha e diz: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira, aleluia, o pecado do mundo. Esse pecado não pode mais te dominar. Esse pecado não pode deixar mais você sem congregar. Esse pecado não pode te paralisar, porque Jesus já arrancou ele. Ele é o Cordeiro. Quando Deus institui a primeira Páscoa, a ordem de Deus foi: cada família pega um cordeiro. Você vai sacrificar na sua casa. O sangue você vai pegar uma folha por nome de isopo e vai passar nos umbrais da casa. Só que o cordeiro tinha que ser comido na mesa, pastor Tiago. Porque tem muita gente que fala: vamos passar o sangue nos umbrais da porta. Mas antes de ter sangue na porta, tem que ter cordeiro na mesa em casa. E a ordem foi: é para comer todo o cordeiro. Para comer a coxa, a barriga, os pés, até a cabeça. Porque para receber o cordeiro tem que ser inteiro. Eita Jesus, porque tem gente que até quer receber o cordeiro, mas só quer as partes boas, só quer a benção, só quer a vitória. Não, quando começa a apertar um pouquinho, não quero mais não. Esse negócio de servir a Deus todo dia não dá para mim não. Você quer o cordeiro, mas tem que ser completo. É as bênçãos, mas também as lutas. É no deserto, mas é também no manancial. É com carro novo, mas é também andando de Uber. É com casa própria, mas é também no aluguel. Você serve, o cordeiro tem que ser completo. Só que o altar do holocausto, onde tinha essa sincronia do sacerdote, um tirava as cinzas, outros vinha com a lenha, e fazia-se uma fileira para soprar aquele fogo, para manter-o aceso. Porque Levítico 9 você vai entender que o primeiro fogo, quem acendeu foi o próprio Deus. E a responsabilidade do sacerdote era manter o fogo aceso. Só que o sacrifício de Jesus é tão maravilhoso, que agora a gente não precisa mais de altar. Porque se nós observarmos Romanos capítulo 12, a graça dele, ele fez um altar em cada um de nós. Alamanderabaias, sérias.
E ele já acendeu um fogo aí nesse altar. Só que a responsabilidade para deixar o fogo aceso tem que ser com você. E o que eu tenho que fazer? Tirar a cinza e colocar a lenha. A lenha fala do pecado, a lenha fala da mentira, a lenha fala da transgressão, a lenha fala do adultério, a lenha fala da fornicação, a lenha fala do golpe. Só que, melhor dizendo, a cinza fala do pecado, a cinza fala da mentira, a cinza fala da transgressão, mas a lenha fala da oração, a lenha fala da comunhão, a lenha, aleluia, fala da obediência a Deus. Você que escolhe, ou você tira a cinza e coloca a lenha, ou você deixa a cinza e abre a mão da lenha. Mas só que o mistério maior, sabe qual que é? É que Deus acendeu fogo no altar, pastor Tiago. E Levítico vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Por quê? Porque se um dado momento Deus olhasse para o altar e não tivesse fogo, Deus entenderia: minha presença já não é mais bem-vinda nesse altar. Eu vou repetir. Se Deus olhasse para o altar e visse que não tinha mais fogo, Deus estava dizendo: eles estão desprezando a minha presença. Ninguém vem mais confessar pecado, ninguém vai mais falar que errou, ninguém vai mais transgredir. Mas se Deus olhar e ver, aleluia, um altar pegando fogo, Deus é o primeiro a manifestar a sua presença. Vai buscar a história da igreja, você vai ver que os avivamentos sempre começou com uma pessoa só. Basta lá na sua casa, ninguém é crente, é você. Vai começar por você o avivamento. Na sua família, ninguém é crente, mas tem você. Vai começar por você. Tira a cinza, tira a cinza, tira a cinza, coloca a lenha, porque Deus quer se manifestar no seu altar. Oh, glórias. O segundo passo, adentrando ao lugar santo. Ali não era mais levita, tinha que ser já sacerdote. Após estudar um período de anos, ele poderia entrar no santo, onde no lado direito ele organizaria os pães. E o pão ali fala da comunhão das tribos, onde ele também se alimentava. Mas do outro lado estava o candelabro ou candeeiro, com sua 7 hastes, onde o único lugar de iluminação dentro do lugar santo. E o que era colocado ali para se acender? O azeite. O azeite. E ali representa o Espírito Santo de Deus. Os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra, que diz no profeta Isaías. Então o primeiro passo para entender que existe mais de Deus, primeiro, deixar o altar com fogo. Segundo, ser cheio do Espírito de Deus. Mas quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, nós vemos que há pelo menos 2 maneiras de se conhecer o Espírito Santo. A primeira maneira é teoricamente, de ouvir falar. Não quero falar de política, pastor Tiago, mas se eu perguntar: quem conhece o ex-presidente Bolsonaro? Todo mundo conhece? Conhece. Alguém diz que ele é do povão, né? Agora a pergunta é: alguém já sentou na mesa e tomou um café com ele? Ninguém. E olha que ele é do povão, hein? Não vou falar do atual, né? Por quê? Porque conhece. De ver e até de ouvir falar. Agora sentar na mesa é outra conversa. Por isso que você vai ver em Atos capítulo de número 2, que Jesus vai fazer a promessa, e a promessa condicional: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que quando o Espírito Santo desce de forma plena, foi exatamente no período da festa das primícias. E não estaria somente os discípulos lá, mas os líderes religiosos viriam para a festa.
E quem eram esses líderes? A maioria da diáspora. O que é a diáspora? Dispersão. Quando Deus arranca o povo do cativeiro babilônico, que duraria 70 anos, nem todos os judeus voltaram para Jerusalém. Muitos foram para outras regiões, mas continuaria cumprindo o rito sagrado de ir todo ano a Jerusalém nas festas. Então aqueles homens, pastor Tiago, quando viram os discípulos cheios, falando em outras línguas, começaram a escandalizar. Começaram a dizer: que língua é essa que esses homens falam? E alguns até disseram: eles estão bêbados. Mas por que isso? Porque eles conheciam teoricamente. Porque se eles eram judeus, eles conheciam da maneira da antiga aliança. E qual que era a maneira da antiga aliança? O Espírito Santo vinha, alguém cumpria a sua missão e ele voltava. Então isso quer dizer que eles vinham para a festa, alguém ministrava ali, o sacerdote, o profeta, e eles não tinham o prazer de ser cheio. Na minha visão limitada, a maior abrangência do Espírito Santo em ação que eu vejo na antiga aliança foi quando Moisés viu que os vulcos, aqueles que estavam no meio do povo, começou a murmurar, e dizia: estou com saudade dos pepinos, da cebola, do Egito. Moisés, de manhã, mais de não sei quantas mil pessoas murmurando. Moisés diz: Senhor, foi eu que gerei esse povo, Senhor. Ou o Senhor dá um jeito ou tira a minha vida. Moisés pediu a morte. Aí a Bíblia diz que Deus desceu. Alguém ouviu? A Bíblia diz que Deus desceu. Ele disse: Moisés, vai no meio do povo e pega 70 anciões e leva para frente da tenda do encontro. E amanhã eu vou ao encontro com você. E Moisés vai. 70. Na verdade chega a 68. E a Bíblia diz que Deus vai até Moisés, pastor Tiago. Pode vir aqui, pastor? Com todo respeito. Subentende que esse daqui seja Moisés. E Moisés está aqui pedindo a morte, olhando para dentro de si, dizendo: estou limitado. Esse povo dá trabalho. Não era 2 milhões de pessoas murmurando. Moisés: não quero mais. Aí Deus coloca ele na frente da tenda, 70, e coloca a mão nele. E começa a passar, meu Deus. Compartilhar unção. Aí vem 10, 20, 30, 40, 50, 70. E a Bíblia diz que eles começam a rodar e a profetizar. Agora você imagine Moisés que está querendo desistir da chamada. Eu não consigo, eu não posso. Levanta a sua visão e vê Deus levantando uma geração através dele. Ele olha e diz: mas tudo isso saiu de mim. É Deus falando para Moisés: Moisés, você está querendo desistir, mas você tem unção para mais 70, Moisés. Meu Deus, isso é para alguém que entrou aqui nessa noite, que está cansado, está fadigado, está dizendo: para mim o tempo acabou. E Deus está dizendo: você tem unção para mais 70. O que eu te confiei vai levantar uma geração, Moisés. Eles profetizaram. Aí daqui a pouco Moisés está lá. Vem um jovem correndo, diz: Moisés, Moisés, eu não sei o que aconteceu, mas tem 2 homens lá fora. Eles estão rodando, estão profetizando. Aí Josué olha para Moisés: Moisés, quer que eu vou lá parar? Moisés olha para Josué e diz: Josué, tomara Deus que não só esses 2, mas que toda Queimeladas, mas que todo Poá, mas que todo Guaianazes, mas que todo São Paulo seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito
Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? É que os dois não estavam presentes, estavam lá fora. Mas o detalhe, pastor, era que o nome está na lista. Mas se o nome está na lista e está lá fora, ele busca. Eu vou ser mais claro. Talvez você está aqui e seu esposo não está aqui, mas se o nome está na lista, fica tranquilo. Talvez você está aqui e o seu filho não está aqui, mas se o nome está na lista, o Espírito busca, o Espírito busca, o Espírito busca, porque já é separado para a obra de Deus. Oh glórias! Ah, meu Deus! Então aquele povo, eles só viam, ainda não tinha sentido. Por isso que eles olham e dizem: esses homens são bêbados. Aí Pedro vai tomar a palavra, e Pedro vai dizer para eles: varões galileus, e vós que habitais em Jerusalém, esses homens não estão bêbados nessa hora do dia. É porque vocês não gostam de curso teológico, e vocês não gostam de escola bíblica dominical. Mas isso já foi dito pelo profeta Joel. O quê? Que nos últimos dias, assim diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão, e os velhos sonharão sonhos. Tem mais, a promessa diz respeito aos que estão de perto e aos que estão de longe. E a tantos, e a tantos, e a tantos, e a tantos, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ser cheio do Espírito Santo não é só para quem faz parte de Israel, é nada. Ser cheio do Espírito Santo não é só para quem usa terno e gravata, é nada. Ser cheio do Espírito Santo não está ligado no que o homem faz para receber, mas está ligado no que ele fez na cruz do meio. Ele bradou tetelestai, o véu se rasgou e o Espírito Santo desceu. Eu já vejo ele ali, eu já vejo ele lá, eu já vejo ele aqui. Ele está presente aqui nessa. Valorize a presença do Espírito Santo. Amanheça com a presença do Espírito Santo. Vai trabalhar com a presença do Espírito Santo. Não abra mão dessa pessoa, porque ela é a maior pessoa que você pode ter na sua vida. Ai, a Shuriandaraias, eu já sinto a presença do. É só falar dele que ele se manifesta. É só falar dele que ele se manifesta. É só falar dele que ele se manifesta. Você já falou mistério hoje? Você já falou mistério hoje? Satanás conhece hebraico, Satanás conhece inglês, Satanás fala muito bem o português. Agora mistério de Deus é presente para a igreja, é presente para a noiva. Ele não entende esse mistério. Ser cheio do Espírito, e você vai entender que tem mais de Deus. Terceiro ponto, eu já termino. É que o sacerdote que estava ali, pastor, que cuidava do pão, que tocava, ou que ficava uma borra dentro do candelabro, ele vinha com uma espécie de espevitadeira para tirar aquela borra para o fogo subir. O coração dele palpitava. Por quê? Porque ele via o véu, e ele sabia que atrás do véu existia mais. Ah, meu Deus. Aramante cavassúrias. E Deus me deu uma revelação hoje, porque eu falei: mas por que é que o povo da igreja que recebeu a carta dos Hebreus, eles estavam voltando para velhas práticas? Será que era só por causa da perseguição? E Deus me disse: é porque eles ainda não tinham acessado o terceiro nível. Ah, não. Queridos, subentendes que aqui é o átrio. Aqui, tanto dentro do tabernáculo quanto fora, é o templo. É como se a gente estivesse aqui na igreja e lá fora. O lugar santo é a mesma coisa, é o templo. Aqui e lá fora a mesma coisa. Agora o santíssimo lugar é o céu na terra, é a eternidade, meu Deus. Só que na antiga aliança somente o sumo sacerdote poderia entrar sem nem mesmo ter uma unha encravada, senão era fulminado lá dentro.
Só que olha que maravilha. Quando Jesus está na cruz, ele diz a sexta palavra da cruz: Tetelestai. Aquele véu, para quem não sabia, era um véu grosso. Quem me ouve, diga amém. Cerca de 30 camadas. Para se rasgar aquele véu, era no mínimo 2 juntas de boi de um lado e outras 2 juntas do boi do outro. E ainda assim se rasgaria de baixo para cima. Só que quando Jesus brada Tetelestai, a Bíblia diz que do alto, abaixo, aquele véu se rasga. Mas o que é isso? Posso dizer o sentimento do Pai. Mas como assim, pastor? Você lembra quando os irmãos de José pegaram ele, forjaram a morte, mataram o animal, colocaram sangue nas vestes e levaram para o pai? Quando o pai recebe, a primeira atitude de Jacó, pensando que o filho tinha morrido, foi rasgar as vestes. Quando Davi perde o seu filho Absalão, rebelde, se você vê no termo mais arcaico, Davi rasga as suas vestes. Quando o patriarca Jó tem a mensagem que os seus filhos morreram, e eu falo isso com conhecimento de causa, eu perdi uma filha, o patriarca rasga as suas vestes. Aí quando o pai vê o filho na cruz, está consumado, pai. É como o próprio Deus descesse no templo, pegado a arabaia, aquele véu. Para quê? Para você não parar no átrio, para você não parar no santo, mas para você ter acesso. Mas para você ter acesso. Mas para você ter acesso. Hoje é noite de mudar de nível. Hoje é noite de mudar de nível. O véu rasgou. Só um pouquinho, só para terminar. Já termina. Mas a diferença, pastor Tiago, é que Jacó não queria ter entregado seu filho. Meu Deus. Davi não queria ter entregado seu filho. Jó não queria ter entregado seu filho. Eu muito menos queria ter entregado a minha filha. Só que Deus olhou para mim e para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não tinha pecado. E ele diz: eu vou entregar por amor a Maria, por amor a Tiago, por amor a João. Você está querendo deixar de ser crente porque estão evangelizando errado. Você está querendo deixar de ser crente porque não te deram a paz do Senhor. Você está querendo deixar de servir Jesus porque tem gente que está zombando da sua fé. Vai se converter. Deus entregou o seu filho, foi por amor. Não foi sangue de galinha, não foi sangue de bode, mas foi sangue imaculado, foi sangue do Cordeiro perfeito. Meu Deus.